Amigos e amigas, nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. O evangelho de nossa reflexão está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, 16 e 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos hoje com a imposição das cinzas sobre as nossas cabeças, o tempo de preparação para a Páscoa na ressurreição do Senhor. Tempo importante da liturgia da nossa Igreja Católica. Tempo forte, tempo de penitência, tempo de aprofundamento na oração, tempo de jejum, tempo em que somos chamados a fazer algum sacrifício, visando o arrependimento sincero de nossos pecados e uma verdadeira conversão do nosso coração. No Evangelho, Jesus nos aponta 3 aspectos que nós devemos observar durante o tempo quaresmal. O primeiro aspecto é o aspecto da esmola, caridade. A nossa mão direita não deve saber o que faz a esquerda, mas todos devemos estar atentos à dimensão caritativa, ao bem que devemos fazer ao nosso semelhante, ao nosso próximo, seja ele quem for. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem não para aparecer, não para sermos vistos pelos outros, mas na intimidade do nosso coração, onde só o Pai, que vê tudo, ele possa enxergar a nossa verdadeira intenção. E assim que a recompensa vem de Deus. Não que nós vamos fazer esperando a recompensa. Vamos fazer porque é a nossa obrigação. Vamos fazer porque amamos. Vamos fazer porque queremos o bem do próximo. E sabemos que quem semeia, um dia colhe. A outra dimensão que Jesus propõe para nós é a dimensão da oração. A oração que deve ser feita no silêncio, intensificar os nossos momentos de oração, abastecer a nossa espiritualidade cristã, rezar no silêncio do nosso quarto, acordar mais cedo, ou à noite, quando as coisas silenciarem, cada um reservar um período para rezar, para orar. A Igreja nos motiva a rezar sobre a Palavra de Deus, a leitura orante da Palavra de Deus. E nós temos tantos textos ricos de significado, ricos e fortes, que devem nos ajudar a rezar e a nos colocar diante do Pai que está nos céus, o Pai que vê tudo. Portanto, Ele sabe da nossa intencionalidade quanto à oração. E Jesus ainda fala do jejum. Mas o verdadeiro sentido do jejum, não para aparecer, não ficar com o rosto desfigurado,
ficar com aquela cara triste, chegar perto dos outros com um semblante entristecido, para que as pessoas percebam que está acontecendo alguma coisa diferente conosco. Nada disso. Na alegria do nosso dia a dia, nós vamos fazer a experiência do jejum. Vamos abrir mão de algumas refeições durante o dia, assim nos tornando solidários com aqueles que não têm o que comer. E ao mesmo tempo, dominando o instinto, nosso desejo, a nossa vontade de querer comer, sobretudo nesse tempo marcado por atitudes da nossa parte que revelam a gula, o exagero, o desperdício. Fazer jejum nesse tempo, mas um jejum consciente. E a nossa prática da caridade, da oração, do jejum, tudo isso deve ser traduzido em obras de caridade para com o nosso semelhante. Isto é, a penitência que eu for fazer durante esta quaresma, a abstinência, o sacrifício, que eu possa depois reverter as minhas economias com tudo isso para o bem do pobre, para uma obra de caridade ou para uma instituição que ajuda o nosso irmão, o nosso semelhante. Amigos e amigas, iniciemos bem esse tempo quaresmal. Façamos da quaresma um verdadeiro deserto. E nesse deserto, o deserto é tempo de passagem, que nós consigamos fazer a nossa passagem de uma vida de pecado para uma vida da graça, de uma vida às vezes mergulhada no erro para uma vida de mudança, para uma vida de conversão sincera e verdadeira. Trago aqui para a nossa reflexão um texto de Adélia Prado. O que a memória ama fica eterno, nos diz o texto. Quando eu era pequena, diz Adélia, não entendi o choro solto da minha mãe ao assistir a um filme, ouvir uma música ou ler um livro. O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas, tocada por pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como o vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia só uma melodia. Ignoram o quanto a infância é impregnada de eternidade. Diante do tempo, envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente parte. Porém, para a memória ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão perto, nossos pais ainda vivem. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos, estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí, quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia você liga o rádio do carro, toca uma música qualquer, ninguém nota, mas aquela música já faz parte de você. Foi o fundo musical de um amor ou a trilha sonora de uma posse. E mesmo que tenham se passado anos, sua memória afetiva não obedece a calendários, não caminha com as estações. Alguma parte de você volta no tempo e lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros têm a capacidade de se eternizar dentro da gente. É comum ver amigos da juventude se reencontrando depois de anos, já adultos ou até idosos, e voltando a se comportar como adolescentes bobos e imaturos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos, mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. A memória não permite que sejamos adultos perto de nossos pais. Nem eles percebem que crescemos. Seremos sempre as crianças. Não importa se já temos 30, 40 ou 50 anos.
Para eles, a lembrança da casa cheia, das brigas entre os irmãos, das histórias contadas ao cair da noite, ainda são muito recentes, pois a memória amou e aquilo se eternizou. Por isso é tão difícil despedir-se de um amor ou alguém especial, que por algum motivo deixou de fazer parte de nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas não é simples assim. Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na dor, mas aquilo que amamos tem vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos, e aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial. Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges, ex-amores, amigos e irmãos. E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Façamos dessa quaresma esse tempo de fazer memória. Façamos dessa quaresma esse tempo de caminho no deserto ao encontro do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, desça sobre este novo tempo da quaresma, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.